do Leia Mais Artigos! Estou de volta e eu estou de volta para falar sobre performance e interpretação da esterossalpingografia em endometriose. E, de fato, eu escolhi um artigo de revisão e artigos de revisão a gente tem que ter um olhar diferente para eles, principalmente antes de ler. O olhar diferenciado ele tem que ser na escolha do artigo. Então, para escolher um bom artigo de revisão que vai guiar e nortear as tuas condutas, você tem que escolher primeiro um artigo recente. Um artigo de 10 anos atrás, uma revisão feita 10 anos atrás, provavelmente não tem mais validade. Em segundo lugar, uma revista confiável na área em que você está se propondo a estudar. Então, a Abdominal Radiology é uma revista de referência, é uma revista confiável. Em terceiro, você olha os autores do paper e vê se são autores que realmente trabalham com aquilo. Então, são autores, olha as referências deles, né? Normalmente tem no finalzinho do artigo de onde é o autor principal. Então, esse é um grupo de Harvard e nitidamente um grupo confiável, então a gente pode confiar nessa revisão. Os autores começam falando sobre a segurança do paciente e consentimento informado. É um artigo que quer falar desde a técnica do exame até a interpretação da esterossalpingografia. Lembrando que a esterossalpingografia não deixa de ser um raio-x contrastado. Então, a principal contraindicação que eles falam é gravidez, obviamente, por inúmeros motivos, e eu acho que a gente não precisa explicar aqui. As outras contraindicações são alergia ao contraste iodado e a gente considera uma contraindicação absoluta apenas se severa. Se ela for leve ou moderada, a gente faz a dessensibilização antes com corticoide antihistamínico sem riscos para o paciente. A terceira contraindicação, infecção pélvica ativa, não pode fazer, reagenda depois de melhorar. E sangramento uterino anormal ativo também é uma contraindicação porque pode falsear o exame. O exame normalmente é feito do 6º ao 11º dia do ciclo, justamente para evitar que tenha uma gravidez ocorrendo. Em seguida, eles falam dos riscos que o exame traz para o paciente. Então, o risco mais importante seria o de infecção mesmo, que eu já falei, incidência de 0,3% a 3,4%. Outro risco, e ele deve estar... Todos os riscos eles devem estar informados num consentimento esclarecido antes do exame, que a paciente tem que assinar. Até porque não é um exame liso, como um raio-x sem contraste, né? É um exame que sim pode ter esses riscos que eu estou falando. Então, um desconforto pela distensão, você pode minimizar quando você injeta mais devagar o contraste. A alergia ao contraste, que eu já falei, pode ser uma contraindicação quando ela é grave, mas quando ela não é grave, ela não deixa de ser um risco em pacientes que você não sabe se tem alergia ou não. E a radiação, eles comentam como risco, mas é uma radiação de muito baixa. A radiação anual estimada que a gente pode tomar é de até 50 miligramas. E a radiação fornecida pelo aparelho de raio-x durante a esterossalpingografia é de 2,7. Então é pequenininha, é um risco baixo de ter problemas de radiação relacionados a isso. E aí eles comentam sobre o procedimento, como que é você... Bota o espectro na paciente, posiciona o catéter, infla o balão, aí depois bota o contraste. Isso eu não vou comentar, porque a técnica em si não é o meu objetivo ensinar, e sim só atualizar vocês com relação ao que o artigo está nos trazendo de novidades. Mas, em feito o exame, você faz basicamente a imagem simples antes do contraste, aí faz a imagem antero-posterior, bate a foto, né? Depois que injeta o contraste antero-posterior, antes de extravasar, antero-posterior da cavidade, aí depois você faz as oblíquas, lateral direita e esquerda, mostrando a passagem do contraste pela tuba. E aí eles começam a falar sobre a interpretação do exame. Depois de feitas essas chapas, a gente interpreta o exame. Primeiro a gente vai olhar as tubas uterinas. E não dá para falar de tuba uterina sem falar de anatomia. A tuba uterina ela é composta por 3 segmentos mais importantes. O primeiro, intersticial ou cornual, ele é aquele segmento intramural que ele está dentro do útero antes de sair do útero. O segundo é o istmo, que é o mais fininho e comprido, tá? Assim que sai do útero, é um segmento mais fininho. E aí depois você vai para o segmento ampular, a ampola, que ela é mais gordinha e ela vai dar lá nas fímbrias, né? Então ela sai dessa porção intramural fininha, então vira o istmo, e aí depois ela vai engordando até chegar nas fímbrias uterinas, nas fímbrias tubárias. Então vamos às alterações. As alterações, a primeira, e eu acredito que a mais comum, é a obstrução tubária, que pode ser no nível do istmo ou no nível da ampola. O mais comum é no nível da ampola por aderências.
tanto por aderências por endometriose, como por aderências por outras causas, por exemplo, como infecções pélvicas, né, MIPA. A obstrução tubária no nível do istmo, ela costuma acontecer em pacientes que fizeram salpingectomia ou laqueadura tubária, tá? Então, quando está obstruído no nível do istmo, a gente tem que confirmar se ela tem essa história anterior. A segunda é hidrossalpinge, que realmente é o acúmulo do contraste dentro da tuba e também pode ser sequela de aderência tubária, principalmente relacionado à endometriose, que ela tapa a tuba e ela não deixa o líquido sair. Uma outra alteração é o contraste loculado depois do derramamento. Esse é bem legal, eu vou mostrar uma figurinha para vocês. Quando a gente tem aderências que impedem o despejo livre do contraste pela tuba uterina, essas aderências costumam fazer um blurry. O contraste ele não vai despejando em camadinha, ele despeja de forma meio blurry, um pouco mais lenta. Então faz umas loculações ao redor do segmento ampular da tuba uterina, como se formasse uma pocinha meio borrada de contraste. A outra informação importante alterada é a localização da tuba. Então a chapa, por exemplo, a lateral, a gente consegue ver se as tubas estão localizadas lateralmente, né, no compartimento moede, ou se elas estão viradas para trás. Quando as tubas elas estão com a morfologia ou até um pouco mais acima, né, mais superior ou atrás do útero, a gente costuma inferir que pode ser acometimento por endometriose. A endometriose fazendo aqueles kissing over, sabe? Ela traz tudo para trás, ela bloqueia todo, tanto o ovário quanto tuba uterina atrás do útero. E agora as alterações uterinas que a gente consegue ver. Primeiro, a adenomiose. A adenomiose é um clássico e fica como pequenas bolsinhas, pequenos defeitinhos na parede do útero, que são saquinhos que você espera além da margem da cavidade. Você espera a margem linear e esses saquinhos eles aparecem como uns limites fora da cavidade. Então isso você pode chamar de adenomiose, que no ultrassom você vai chamar daquelas interdigitações, sabe? Aquelas estrias endometriais, elas vão se encher de contraste na estereossalpingografia. Anomalias millerianas, todas você consegue ver. E sinéquias. As sinéquias elas vão aparecer como um defeito, né, de enchimento no meio da cavidade. E, bom, dos mais variados jeitos possíveis. E aí o artigo mostra aqui, deixa eu deixar uma fotinha. E aí eles falam também sobre pitfalls. Eu adoro o tema pitfalls, porque os pitfalls, saber onde você pode estar errando, te faz melhor, porque você antecipa o seu próprio erro. Então, o primeiro de todos, espasmo cornual. Às vezes uma contração miometrial pode fechar um pouquinho a tuba uterina e o contraste não passa. O que se faz para isso? Você dá uma esperada, dá uns minutinhos e injeta um pouquinho de novo, e aí o contraste, se for um espasmo e o espasmo tiver passado, você vai conseguir ver o derramamento de contraste, a passagem de contraste pela tuba. Se isso não acontecer e você suspeitar muito de espasmo cornual, você pede para reagendar. Então, o procedimento muito chato, porém é o que o artigo recomenda. Segundo, tubas ocluídas por outros motivos que não endometriose. Por exemplo, uma apendicite bloqueando a tuba, uma diverticulite bloqueando a tuba, aderências massas ou até tuberculose, por exemplo. São coisas que você pode achar que é endometriose, mas não são. O problema é que infecção pélvica aguda é uma contraindicação. Então, se você tiver uma apendicite ou uma diverticulite, você não vai fazer uma estereossalpingografia na sua paciente. E eu acho que o pitfall mais maluco e que a gente pode cair, realmente já caiu do cavalo, menstruação ativa. Dei uma estereossalpingografia em paciente com menstruação ativa que eu achei que estava alterada, aí tinha ressonância normal, tinha outra estereossalpingografia normal de muito tempo atrás, e olha, eu juro pra vocês que eu dei, se eu não me engano, eu quase dei 2 cavidades, sabe? Ficam umas coisas esquisitas. E além disso, eles também falam sobre como relatar a sua estereossalpingografia. Então eles pedem para falar das tubas, dimensões, espessura e se o contraste passa ou não passa, patência. Em passando o contraste, se esse contraste ele flui livre ou flui de forma loculada. Segundo, posição das tubas. Se as tubas estão bem posicionadas na linha ou se elas estão posicionadas na linha média atrás do útero. E morfologia da cavidade. Se a cavidade tem morfologia normal ou se a cavidade tem alterações como sinéquias, como adenomiose ou alterações, malformações millerianas.
E eles falam umas coisas legais no final sobre como você pode sugerir outros exames. Então, se você viu, por exemplo, alterações na cavidade do aspecto sacular, você pode sugerir uma ressonância ou ultrassom para avaliar a adenomiose. Se você viu, por exemplo, uma malformação milleriana, você pode sugerir uma ressonância para complementar, porque você não vai conseguir ver o fundo uterino miometrial, né? Às vezes, para diferenciar o útero septado do bicorno, por exemplo. E se você viu imagens sugestivas de sinéquias, você pode solicitar, e botar no seu relatório que você quer uma esterosonografia, por exemplo, ou até mesmo uma esteroscopia para avaliar diretamente. Então é isso, eles concluem que sim, é um exame relativamente simples, um exame que, apesar de ser tecnicamente um pouco mais complicado do que outros raios-x de se fazer, é um exame prático, seguro, relativamente seguro, e que a interpretação ela vai, você pode simplificar, mas sim pode dar detalhes importantes para o médico de infertilidade e para o ginecologista e para a sua paciente. Não só a patência da tuba, mas também outras características dela. E da cavidade uterina também. Beleza, galera?